Olá, bem-vindos aí a mais uma aula nossa sobre cibersegurança. Aqui é a Michele Barbosa, eu estou aqui junto com ele, Akin, para a gente falar mais uma aula, tá? Em mais um tema. Qual o tema da aula de hoje? Bom, o tema da aula de hoje a gente vai abordar alguns assuntos relacionados à segurança de redes de telecomunicação, tá? Então, algumas aplicações, alguns exemplos aí. Ele, Akin, dá um oi aí pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo e todos muito animados para a gente compartilhar conhecimento hoje mais uma vez. Sim, bom, então para começar essa aula, tá? Então, assim como teve na nossa primeira aula, a gente tem aqui um mapa mental, tá? Para a gente dar uma direcionada. E aqui a gente vai trazer, então, muitos exemplos práticos, tá? Para vocês aí. Deixa eu achar aqui o meu mapa. Só um segundo. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Bom, então estamos aqui, tá? Com o objetivo, né, ele aqui, então, de falar sobre um pouco mais sobre segurança em redes. E aqui agora pontuar, a gente pode trazer aqui alguns exemplos também sobre segurança eletrônica, sobre a parte de telecom mesmo, né, ele aqui. E a gente começa, então, definindo sobre dois tipos de rede e alguns critérios de segurança também, tá? Na definição aí de redes WAN e LAN, tá? Vou passar a bola aí para você, aqui, só para você conceituar e a gente dar aqui algumas dicas, né? Até a ver com segurança eletrônica, por exemplo. Claro, pessoal, a rede WAN é a rede de longo alcance, né? Normalmente, se vocês olharem por exemplo, o roteador da NET, roteador do provedor de vocês, vai ter uma porta, normalmente ela é de uma cor diferente, justamente para ter um destaque, uma porta azul, normalmente, que lá está escrito porta WAN, né? O que a gente entende por porta WAN? É uma rede de longa distância, né? Uma rede num provedor, também chamado de ISP, né, que é Internet Service Provider. Uhum. Todos eles normalmente são caracterizados por uma rede que ela é uma rede de longa distância. Então, a rede WAN, quando a gente fala em WAN, normalmente a gente fala que é a rede que a gente tem um link com a internet, tá? Uhum. E a rede LAN é justamente a rede interna, que é a rede local, né? LAN vem de Local Area Network, então Uhum. rede local. Ou seja, quando a gente está no Wi-Fi, por exemplo, na nossa casa, e tem os outros dispositivos conectados, todos eles estão compartilhando uma rede LAN, né? Para ser mais Uhum. específico, uma rede WLAN, porque é Wireless Local Area Uhum. Network. Mas, independentemente disso, toda a WLAN é uma LAN, né? Por definição. Sim. Então, basicamente, a diferença entre um e outro, né, dessas definições é basicamente isso, tá? Então, para a gente Sim. entender o início disso. E por que a Pode. gente trouxe assim esse tema, né, aqui? Por que a gente pensou nele? Quando a gente monta, por exemplo, um sistema de segurança eletrônica com câmeras, ou até mesmo um sistema de telecom com alguns rádios, a gente cria então uma rede local para aquele projeto. Você consegue dar uma dica aqui para o pessoal, principalmente quando a gente fala em CFTV? Qual é a pergunta que eu recebo muito, tá, Eliakim? Se é necessário ter redes LANs diferentes, né? Então, você chega numa grande empresa, já tem as LANs ali daquele cliente, e se é necessário, por exemplo, para um projeto de CFTV, inserir isso em uma rede local diferente ou não? Pode colocar ali tudo junto e misturado e tá tudo ok. Então, do ponto de vista de segurança, né, Michele, a primeira coisa que Uhum, tem que ser feita é separar os mundos, né? O uhum, mundo de dados, na verdade, assim, tem que separar todos os mundos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve um cliente que eu fiz uma consultoria ainda esse ano, tá? E a gente estava olhando a rede dele e estava uma verdadeira bagunça. Por quê? Porque na mesma rede estava trafegando toda a parte de voz, estava uhum. trafegando dados, estava trafegando segurança eletrônica, todas as câmeras de segurança eletrônica estavam tudo na mesma rede, tá? E fora a parte de sistema, né? A parte de sistema dele estava tudo misturado numa rede só, né? Redes de impressoras estavam numa rede e Nossa, para piorar, todos os setores estavam na mesma rede. Então, por nossa. exemplo, assim, a contabilidade conseguia enxergar, tinha a mesma facilidade de acesso que a rede do RH tinha. Uhum.
E isso, do ponto de vista de segurança, é um ponto muito crítico, principalmente hoje, que hoje tem a tal da LGPD, né? Que ainda não entrou em vigor, mas está todo mundo se preparando para isso. Gente, vazamento de dados de RH é uma coisa muito, muito grave. Então, as empresas elas têm que começar a ter esse mindset, até esse modo de pensar, tá? De uma maneira de pensar assim, bom, como é que eu vou conseguir proteger essa informação? A primeira coisa, independentemente de qualquer coisa, na empresa, assim, ó, tu vai conversar com o administrador de rede, o profissional da segurança eletrônica, conversa com o administrador de rede. Primeira pergunta que tu vai fazer, tu tem uma VLAN específica para a parte de segurança? Ele vai dizer sim. Se sim, ótimo. Tu vai pedir o endereço IP, vai fazer as configurações ali. Por quê? Ah, mas daí o acesso externo fica complicado. Mas a questão do acesso externo, nessa situação, o problema não é teu, tá? A verdade é essa. O problema não é teu, o problema é justamente do administrador de rede, que ele é que tem que prover esse acesso externo para ti, né? Mas, por exemplo, numa situação onde a gente não tem a figura do administrador de rede, numa residência, tá? Numa residência, o que tu vai fazer? Tu não vai criar uma VLAN específica, até porque equipamento para criar VLAN, uma rede virtual, são equipamentos que são no mínimo Layer 2 Plus, né? E o Layer 3 daí tu consegue fazer o roteamento entre elas, né? Mas no mínimo Layer 2 Plus. Então, o que acontece? Tu não vai pedir pro dono de uma residência comprar um equipamento desse, não faz sentido. Mas tu pode proteger ele da seguinte maneira, olha, eu posso fazer dentro do gravador, dentro do DVR, dentro do NVR, normalmente o que eu tenho? Eu tenho lista de permitidos e lista de bloqueados, de IPs bloqueados, entende? Então, por exemplo, eu sei que quem vai poder acessar esse equipamento vai ser o IPX, o IPY e o IPZ. Eu vou lá dentro do meu equipamento e digo, ó, esses 3 IPs estão permitidos. Nenhum outro está. Ou então, por exemplo, eu quero bloquear determinado IP para ter acesso. Vamos supor, eu compartilho a minha internet com o meu vizinho e eu sei que o roteador dele, por exemplo, os equipamentos dele estão numa faixa da rede 10, por exemplo. Eu posso colocar aquela faixa ali como bloqueado. Não tem problema. Qualquer outro que entrar vai conseguir acessar, mas quando estiver dentro dessa faixa não vai conseguir. Tá? Então, primeiro ponto. Quando a gente está lidando com uma rede grande, separação por VLAN. Quando a gente está lidando com uma rede pequena, primeiro ponto, controle de acesso dentro do equipamento. Posso fazer controle de acesso dentro do equipamento, controle de IP dentro do equipamento para uma rede grande? Pode. Tá? Não, nada impede. Só que é aquela coisa, existe o que funciona e existe o que é correto. No caso de uma rede pequena, o correto é fazer bloqueio por IP, porque tu não vai comprar um equipamento novo para isso. Mas numa rede grande, o correto é tu fazer eles a partir de VLANs, separar em redes virtuais, tá? E inclusive isso é uma coisa que é bem crítica, tá, Michele? Muitas empresas têm esse problema de misturar o tráfego todo numa rede só e depois não sabe o porquê que não está funcionando. Exatamente. Acho que para a gente finalizar esse assunto resumindo, acho que você falou algo muito importante quanto a grandes projetos aqui. E quando a gente fala assim, nem precisa ser grandes projetos, nem em empresas, a gente não precisa estar falando de 50, 100, 200, 300 câmeras. A gente foi para uma empresa, foi para um comércio, é muito interessante que a gente pense nesse critério de segurança. E eu te falo que a grande maioria dos projetos de CFTV não tem separação de VLANs, né? Então, você já viu isso também muito aí na prática. Então, eu acho que esse é um requisito, esse é um critério que as empresas de segurança eletrônica deveriam adotar, porque, afinal, a gente vende segurança e, por isso, isso deve ser, assim, um critério que quase que obrigatório, né? Infelizmente, não é o que a gente vê na prática. Mas agora, né, o pessoal que está assistindo a gente vai praticar isso, tá? Exato. Na hora de fazer um projeto, vão pensar dessa forma. E aí a gente trouxe outros pilares, né, para falar sobre segurança em redes de telecom. Um deles, né, Eliakim, está embarcado lá no protocolo TCP/IP, que é o protocolo ICMP, né? E a gente trouxe até uma ferramenta prática para falar dele, né? Eu vou deixar você compartilhar a sua tela, vou tirar a minha. Tá bom. Compartilhe, deixa eu compartilhar a minha aqui.
que nada mais é do que o protocolo de gerenciamento de rede, né, Eliakim? A gente vai conseguir analisar. O ICMP, tá, Michele, ele é o seguinte, tá? Eu até compartilhei a tela aqui, eu peguei de propósito a pilha do modelo OSI do modelo TCP para mostrar onde é que ele tá? Ele está aqui, ó. Ele está na camada de rede, tá? E o que a camada de rede nos diz, tá? A camada de rede nos diz o seguinte, olha só. Aqui. Ó, a camada de rede, percebam. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoom aí. Percebam que a camada de rede, ela tá aqui, ó. Ela tá no pacote. Ou seja, eu ainda tô aqui em formato de pacote. Então, o ICMP, ele tá aqui, ó, na camada de rede. Michele, pegadinha para ti. ICMP, ele é um protocolo TCP ou UDP? TCP. Nenhum dos dois. Não é nenhum TCP dos dois. Por quê? Porque ele está na camada de rede. A camada de transporte é que diz TCP ou UDP. Ele ainda está numa camada anterior. Isso, exatamente. Então, assim, ó, é uma coisa que muita gente confunde, tá? Então, até por isso que resolvi provocar essa situação, para a gente poder explicar justamente o seguinte. Eu não tenho como ter um tipo de pacote TCP ou UDP aqui. Por quê? Porque ele não existe aqui. Ele vai existir quando eu tiver um segmento de rede. Aí sim, aí ele vai existir. Tá? Então, vamos lá. Para a gente exemplificar isso, pessoal, o que nós fizemos, tá? Nós trouxemos aqui uma ferramenta chamada Wireshark, tá? O que o Wireshark faz? A placa de rede, né, por definição, o que ela faz? Ela tem o modo normal de operação dela e tem o que a gente chama de modo promíscuo, tá? É exatamente isso, é promiscuous mode, em inglês. O que ele faz? Ao invés de ele descartar os pacotes que ele vê que não é para ele captura todos os pacotes e mostra nessa tela. Então, olha só que interessante. Aqui, eu fiz um filtro do endereço IP do meu roteador. E aqui, ó, eu tenho o meu prompt de comando e eu vou dar um comando ping, dá uma olhada. Ó, tô disparando o ping, percebam que está aparecendo, todos os pings estão aparecendo aqui, ó. Agora eu vou parar aqui, só para ver. A minha rede Wi-Fi aqui, eu estou num ponto da minha casa que ela está com a latência alta, olha só, percebo. Ela está oscilando bastante, tá? Mas pela natureza do Wi-Fi, que é um meio determinístico, isso é normal, não tem problema. Mas olha só que interessante. Aqui, ó, percebam que ele já mostrou aqui, ó, protocolo, ele já mostrou ICMP. Ou seja, ele não é nem TCP, nem UDP, não é nada disso. Ele é uma camada abaixo. Então, olha só o tamanho, olha só o que aparece aqui. Aparece aqui informações do protocolo. Ele está dizendo aqui, ó, destino. Isso aqui é o MAC address, tá? Do meu endereço de destino, que é o meu roteador. Origem é esse MAC address, tá? Que é justamente o MAC address do meu da minha placa de rede Wi-Fi. Tá? E aqui, ó, ele mostra aqui, ó, tipo ping. Requerimento de ping. Por quê? Porque o protocolo ICMP, quando tu dá o ping, ele justamente utiliza o protocolo ICMP para fazer essa checagem. E a partir daqui ele tem todos os dados, né, que ele faz o teste aqui, se vocês perceberem, aqui do tamanho de 32 bytes, tá? Ele tem algumas identificações, então tem aqui do pacote também algumas outras informações, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui ele fala o número do frame, ele fala tamanho, outros dados, tá? Eu recomendo todos que trabalharem com rede, com segurança eletrônica, a pegar esse nosso software chamado Wireshark e fazer uma bela de uma aula e entender como é que ele funciona, que é muito interessante. E entendendo o Wireshark, a gente vai conseguir resolver praticamente todos os problemas de rede que aparecerem para nós. Certo, Michele? Eu vou parar aqui no compartilhamento para a gente voltar a compartilhar o mapa mental. E eu acho que essa é uma das maiores dicas da aula de hoje, Eliakim. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a aula aqui não conhece o Wireshark, né? Nunca utilizou, tá? Eu não me lembro, ele tá com download, a versão dele é gratuita? É gratuito. Ele é gratuito, né? Então, faça o download do Wireshark que você consegue capturar esses pacotes enviados, você consegue ter uma análise da rede nele aqui. E tem muito conteúdo
que você consegue aí no YouTube mesmo, né, das finalidades, de como utilizar o Wireshark. Então, ele como análise aí pode realmente ajudar muito. Para Então, vocês terem uma inclusive, ideia, com o Wireshark é possível, caso tu capture pacote, caso tu capture SIP, né? E tu conseguir fazer a captura de uma ligação, tu consegue ouvir a ligação, se ela não estiver criptografada, claro. Tu consegue ouvir a ligação a partir do Wireshark. ele é bem poderoso. Bom, deixa eu voltar aqui para o nosso mapa, então. Bom, então, e aí a gente vai falar sobre 3 riscos que podem ocorrer, né, aqui em sistemas de telecomunicação, de segurança, que é reconhecimento de rede, escuta e negação de serviço. E os 3 são bem comuns em segurança, né, esses 3 riscos aí. Sim, o reconhecimento de rede, ele, na verdade, ele tange na possibilidade de, a partir de uma rede, a partir de que eu acessei a rede, eu conhecer, fazer um discovery de todos os dispositivos que estão conectados na rede. E caso, por exemplo, eu não tenha protegido o meu roteador, não tenha protegido o meu roteador, meus dispositivos, meu IPTV, enfim, eu tenho a possibilidade justamente de ser invadido a partir da minha rede, né? Inclusive, até a gente estava discutindo, acho que foi na aula passada, né, Michele, sobre o Twitter, né, a invasão do Twitter. Sim. E assim, ó, a invasão do Twitter, para vocês terem uma ideia, ela ocorreu por engenharia social, sim, mas o grande problema foi que alguém conseguiu acesso aos sistemas internos. Então, assim, foi alguém de dentro que acesso aos sistemas internos conseguiu esse tipo de acesso. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente coloca na rede e, principalmente, trocar a senha padrão, colocar uma senha diferente, parar de ter a senha admin 123, parar de ter esse tipo de coisa, tem que ser eliminado. Por quê? Porque a primeira coisa que o cara que tem más intenções vai tentar é utilizar essas senhas padrão. Sim. Quem tem boa intenção não vai nem tentar acessar, mas quem tem má intenção vai tentar burlar de algum jeito. E o primeiro jeito que ele usa é a lógica, que é justamente isso. Isso já aconteceu muito. Geralmente, quando eu estou com um celular e eu me conecto em alguma rede comercial, de algum restaurante, de algum comércio, eu sempre faço um teste para ver se está a senha padrão. E em muitos casos estão. Então, isso é algo bem perigoso aí, na verdade. Aí a gente tem a escuta de rede. Né? A escuta de rede, ela é justamente assim, eu estou numa rede e eu consigo capturar os dados de outra pessoa que está na rede. Ó, vou dar um exemplo. Vamos supor, eu estou lá num café. Dentro do meu café eu tenho um roteador sem fio e nesse roteador sem fio eu tenho um switch gerenciável. Eu não troquei a senha do meu switch gerenciável. Não troquei. Por algum motivo eu não troquei. Eu vou lá, justamente utilizo ali o reconhecimento de rede, descubro que tem um switch. Esse switch eu vou lá, tento acessar com a senha padrão e consigo. Tá? Ou com uma senha fácil, eu vou lá e consigo. E eu consigo fazer a partir desse switch uma coisa chamada espelhamento de porta. Né? Que é o que acontece? Eu tenho a possibilidade de tudo que trafegar em determinada porta, eu tenho a possibilidade de fazer o seguinte, de eu conseguir fazer a captura e jogar para uma outra porta. Então, por exemplo, assim, eu posso jogar para a porta que está conectada ao Wi-Fi e todo mundo que está dentro do Wi-Fi poder capturar os meus dados. Os dados de alguém ou os dados dados sensíveis, ou, por exemplo, naquela porta lá eu sei que está ligado o PDV, né, o ponto de venda. Vocês já imaginaram o tamanho do prejuízo que o lojista vai ter se conseguir capturar esse tipo de dado? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, a escuta da rede é justamente nesse aspecto, tá, Michele? Negação de serviço de rede, né? Negação de serviço de rede, também conhecido como DDoS, né? Ataque de negação de serviço de rede, né? O ataque de negação de serviço de rede funciona mandando um monte de pacote errado para que o destino não consiga mais tratar esse tipo de requisição e ele simplesmente caia. Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá?
muitas empresas investem milhões, mas milhões, em sistemas anti-DDoS. Por quê? Porque o DDoS é como se fosse uma requisição normal. Só que o volume de requisições é tão rápido e tão alto que é muito difícil conseguir detectar. E muitas empresas têm algum tipo de problema por conta disso. Por exemplo, já houve ataque de negação de serviço em praticamente todos os serviços que a gente conhece. No Google, no Facebook, enfim. Só que hoje eles se preparam muito para poder fazer toda essa proteção, todo esse arcabouço justamente para manter o serviço como um serviço disponível, né? Que é um dos pontos da segurança da informação, né? Disponibilidade. Então, Eliakim, quando a gente traz um exemplo de segurança eletrônica, por exemplo, e a gente pensa em um projeto de CFTV, um agente que queira, né, ter um dano ao sistema consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? A maioria dos DVRs, quando você força a senha ali em algumas tentativas, 6, 10 tentativas, ele bloqueia esse usuário por 30 minutos. Sim. Então, se a pessoa, né, se o usuário mal intencionado sabe o domínio, sabe o endereço IP externo daquela rede, e por acaso o cliente só tem um usuário admin, que já é um risco muito grande que ele tem, ele já é um erro mesmo, né? Sim. Se ele tem apenas usuário admin, a pessoa vai tentar algumas vezes com senha errada, ela não precisa nem tentar descobrir a senha, ela tenta várias vezes com a senha errada, ele vai bloquear por meia hora aquele usuário. Mas e o cliente não vai ver as imagens, né? Não, mas olha só, tem um detalhe importantíssimo. Ele bloqueia por meia hora, mas tu já experimentou desligar e ligar o DVR? Sim, mas imagina... Zera. Sim, zera. Mas imagina o cliente, né, externamente, tentando acessar as imagens e ele não consegue. Sim, exato, né? É um problema. E essa questão, ela é realmente é bem problemática e tem que se tomar muito cuidado. Inclusive, há um tempo atrás, eu não sei até que ponto, não cheguei a ler exatamente, mas eles estavam utilizando equipamentos de segurança eletrônica para fazer ilícitos. Eu não sei se era negação de serviço ou minerar Bitcoin, agora eu não lembro, tá? Mas ele, justamente por uma questão dele ter acesso lá com a senha padrão, ele ter acesso ao equipamento e conseguir colocar lá dentro uma script para poder fazer o ilícito. Então, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca qualquer equipamento na internet, tá, gente? Qualquer, não é só equipamento de segurança. É trocar a senha padrão, trocar a porta padrão, tá? E no caso do DVR, por exemplo, criar novos usuários, né, Eliakim? A pessoa vai tentar pelo usuário admin, então cria novos usuários com novas senhas. No DVR, o ideal é tu criares um usuário para acesso externo, né? Então, por exemplo, eu estou com acesso externo, eu só quero ver, eu não vou fazer mais nada. Tu cria o usuário, né, dá permissão dele para acesso externo, mas coloca só visualização. Então, por exemplo, qualquer pessoa que entrar vai conseguir ver, mas não vai conseguir alterar a configuração, não vai conseguir remover o usuário, não vai conseguir trocar senha, não vai conseguir fazer nada. Né? Eu não vou estar com a senha de superusuário, que a gente chama. Né? Sim, de administrador. Mas isso é sério, isso já aconteceu muito. Só para a gente finalizar esse caso, às vezes eu recebi muita ligação de cliente que solicitava, às vezes, alterar a senha, mas o instalador antigo tinha o acesso às câmeras desse cliente. E aí eu alterava a senha, mas como ele tinha acesso, ele ficava tentando o acesso e bloqueava. Então, aquele usuário admin não tem mais o que fazer com ele, se é utilizado admin. Né? A pessoa ela vai tentar várias vezes e eu não tenho como ir lá e desinstalar o aplicativo, eu posso mudar o domínio, eu posso alterar, né, a forma de acessar externamente. Mas se de início você já criar um usuário para acessar externamente, você já resolve grande parte desse problema. Né? Com certeza. E aí a gente vai para a capacitação disso, né, Eliakim? Eu acho que é muito importante, né, que é justamente o treinamento, mas não só o treinamento de quem vai trabalhar com segurança, mas também do local, né, Eliakim? Da onde a gente está instalando, né, o sistema de segurança, de telecom. O treinamento, ele na verdade, assim, pelo fato do maior problema ser o humano, né, a partir do momento que a gente consegue passar essa cultura de segurança da informação para as pessoas, seja ela usuário, seja ela outros profissionais como nós, sejam, enfim, né, aí nós temos
vários meios aí para poder, várias coisas para poder discutir, tá? O que acontece, tá, pessoal? O que a gente, esses itens aí que a gente enumerou, por exemplo, estabelecimento de um programa de conscientização de segurança. Uhum. Isso tem que ser muito mais, por exemplo, dentro da empresa como uma rotina, tá? Uhum. Porque é uma coisa que tem que virar cultura. E a Sim. gente sabe o quanto é difícil transformar em cultura. Qualquer coisa nova transformar em cultura, transformar em Uhum. hábito, tá? Fornecimento de treinamento sobre software malicioso, isso com certeza, tá? Uhum. Isso, por exemplo, normalmente, se tu lê bastante blogs de tecnologia sérios, né? Uhum. Eles vão falar bastante sobre isso. Tem vários blogs bem interessantes nesse aspecto que dá para acompanhar, tá? O fornecimento de treinamento, o seu procedimento de monitoramento de acesso, isso aqui é bem importante, por quê? Porque a partir do momento que a gente dá o acesso para alguém, a gente tem que ter como monitorar, né? Uhum. No caso dos equipamentos de segurança, por exemplo, tem o log, mas Sim. pouquíssima gente sabe que ele existe. E o Sim. log, ele tem registro de acesso, ele tem registro de login, registro de logout, o que Sim. o usuário fez, tá? Tem todos os registros, todos. Uhum. Tudo que o usuário fez está lá. Então, tu tem um rastreio desde o momento que iniciou a sessão Uhum. até o momento que finalizou a sessão, tá? Fornecimento de treinamento sobre gerenciamento de senha. Isso aqui, gente, é uma coisa que tem se Uhum. tentado fazer até hoje e não consegue. Por quê? Porque é muito difícil. Porque Uhum. principalmente assim, as pessoas mais simples, né, elas têm certa dificuldade. Meu pai, por exemplo, meu pai, ele não é da área de tecnologia, Uhum. ele não sabe lidar bem com equipamento de tecnologia. Minha mãe também não. E assim, eles sofrem bastante quando vem uma coisa diferente. A primeira coisa que eu falo pro pai, lê o que está escrito. A Uhum. primeira coisa que eu falo, lê o que está escrito. Ah, mas é isso aqui. Daí eu pergunto para ele, pai, tu farias isso ou não? Não. Então não, aperta não. Entende? Mas eles ficam com medo como se fosse um bicho de sete cabeças. Uhum. E isso aí isso vem melhorando com o passar do tempo, com a digitalização, Sim. com a democratização da tecnologia, mas é uma coisa que ainda vai demorar um tempo até a gente chegar no nível Uhum. de maturidade necessário. Tá, Michelle? Não Sim, adianta. e eu acho que esse ponto é muito importante, porque quando a gente vai, por exemplo, para os nossos setores de empresas de telecomunicação, empresas de segurança eletrônica, é, à medida que essa empresa se capacitar e ter conhecimento, um conhecimento realmente forte em segurança de rede, ele pode oferecer esse serviço para as empresas que ele vai atuar, instalar uma câmera nele aqui. Isso é mais um braço ali de serviço para ele. Então, ele pode oferecer um treinamento de conscientização, ele pode oferecer um treinamento básico sobre softwares maliciosos, de gerenciamento de senha, ou seja, é mais um tipo de serviço que ele pode ofertar, né? Caso realmente ele tenha a capacitação necessária. Porque Claro. ele já é uma empresa de segurança eletrônica. Então, é muito mais fácil ele falar sobre segurança ali dentro daquela empresa, ele já está ali atuando. Claro, concordo. Né? E ele já vai estar, né, mexendo na rede do cliente, alterando alguns parâmetros. E aí a gente vai para a rede sem fio, né, Daquim? É um calcanhar que a gente tem quando a gente fala em segurança, né? Rede sem fio, com a democratização do Wi-Fi, Uhum. né, é maravilhoso, torna tudo muito mais Uhum. fácil, mas ao mesmo tempo nós temos os senões, né? Então, por exemplo, Uhum. criptografia. Criptografia nem rede Wi-Fi é uma coisa muito séria, Uhum. porque a gente não tem controle no meio. Tá tudo no ar. Uhum. Se tá no Isso. ar, qualquer um pode capturar. Exatamente. Então, criptografia, sempre WPA2 com Uhum. AES, é a que eu uso, tá? Tem outra criptografia? Tem, mas o AES ainda não foi quebrado, é a principal vantagem dele. Qualquer outra Uhum. já foi quebrado, o AES, que é utilizado em bancos, não foi quebrado. Ainda não foi. Uhum. Então, sinalização do SSD, né? O que acontece? Muita gente diz assim, vou ocultar meu SSD para ter segurança. Uhum. Não, não é uma coisa que, assim, vai ajudar? Vai ser só mais um passo para Aham. dificultar o negócio, tá? E outra coisa, quando tu estiver na hora do aperto e tu precisar desconectar, tu vai ter que lembrar, meu Deus, mas o SSD é assim. Não, não faz isso. Ocultar SSD, das duas uma. Ou tu sabe exatamente o que tu tá fazendo, né? Uhum.
ou é para uma situação muito específica, vamos supor, um provedor. Provedor ocultar SSD, tudo bem, porque tu tem todo um controle de rede, tu tem o nome das redes, tem tudo bonitinho. Então, tranquilo, né? Mas fora isso, não tem muito. Não há tanta necessidade, né? Isso. E filtragem de endereço MAC é muito bacana, é uma coisa muito bacana, mas dá trabalho. E do ponto de vista técnico, só quem tem um pouco mais de expertise que conhece, consegue fazer isso aí. O que é um endereço? O filtro por MAC, né, pessoal? Todo o endereço de rede, ele tem o que a gente chama de endereço físico, né, ou MAC address, que ele é formado, ele tem uma formação, e essa formação eu consigo colocar esse endereço físico, eu consigo colocar dentro do meu roteador e dizer o seguinte, ó, esse MAC aqui eu autorizo a entrar na minha rede, e inclusive eu posso, lá dentro do meu DHCP, eu posso dizer para ele, ó, DHCP, toda vez que esse cara aqui com esse MAC conectar, tu dá esse IP, como se fosse um IP. Tá? Só que, assim, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, né, Michele? Tu tem que entrar no roteador, tem que ver a configuração, tem que setar a configuração, e todo o equipamento que for entrar, tu vai ter que pegar o endereço MAC, a qual é o teu endereço MAC, tu vai ter que ir lá digitar, vai ter que colocar, vai ter que testar. Então, é uma coisa que, assim, operacionalmente dá trabalho, tá? Mas, por exemplo, assim, numa residência, olha só que legal. Numa residência, o ideal das duas, ou eu boto IP fixo no equipamento, para eu poder salvar todas as rotas, todas as configurações de acesso, ou eu coloco ele como IP fixo lá no DHCP dentro do roteador. Eu posso escolher, tanto faz. O que a prática nos diz, né? Que normalmente o pessoal coloca IP fixo, por quê? Porque não depende, se o roteador queimar, trocar, enfim, eu não preciso fazer essa configuração de novo. Independente do que acontecer. Tá lá, tá tudo certo, tá feito. Só que, pessoal, a gestão tem que sempre lembrar o seguinte, que a gestão ali no caso é feita pelo roteador. Então, tem que tomar muito cuidado qual IP coloca para não dar conflito de IP. Por exemplo, lá dentro do roteador, o que pode ser feito? A rede começa com 926801, né? Que é o IP do roteador. Tu pode setar o servidor DHCP para começar a distribuir a partir do IP 10. Então, tu tem ali do 2 ao 9, tu tem um range de IPs que tu pode setar na mão, e sem problema nenhum. Tá? Sem perigo de dar conflito. Eu normalmente faço isso. Tá? Por exemplo, eu vou aqui na minha rede, aqui em casa, eu tenho uma faixa de 19 endereços que eu utilizo para colocar endereço de suíte, endereço de roteador, endereço determinados endereços que eu quero que sejam fixos, sejam colocados como fixos, e que não tenha a possibilidade de confundir com o DHCP. Geralmente eu sempre dou essa dica também. Eu acho que é a forma mais simples, tá? Eu também concordo que é a forma mais simples. E aí a gente vai duas ferramentas, né? Que a gente vai trazer aí, que auxiliam na segurança de rede, né? Aqui o Firewall, que sempre tem muita dúvida, assim, sempre gera muitas perguntas, principalmente com sistemas de CFTV, alguns desabilitam, né, porque bloqueia alguma coisa, e as redes VPNs. Deixa você falar um pouquinho sobre o Firewall. O Firewall, pessoal, na verdade, o Firewall ele foi feito para nossa proteção. Então, assim, a partir do momento que tu desabilita o Firewall para te poder ter acesso a alguma coisa, é porque está errado. Tá? Exatamente. Pergunta, posso desabilitar o Firewall? Pode, para teste. Desabilita, testa, se certifica que algum bloqueio do Firewall, sobe o serviço de novo e configura dentro do Firewall o que tu precisa fazer. Tá? Não há possibilidade de tu desabilitares o Firewall para te manter o serviço funcionando. Não. Tu tem que ir lá, configurar, principalmente no Windows é muito fácil, gente, configurar o Firewall. Tu vai lá nas configurações de Firewall e tu diz que aquela aplicação, aquele serviço, aquele aplicativo, aquele item lá, ele tem permissão para poder acessar, né? Ele não tem nenhum tipo de fim. Beleza, ele vai conseguir acessar sem problema nenhum. Não é igual no Linux, tu tem que ir lá sei lá, o iptables lá da vida, tu tem que fazer uma tabela de rota, não sei o que, se vir daqui, pre-routing, post-routing, blá, 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 blá. Não precisa nada disso. E VPN, gente, é uma rede virtual privada. Então, o que a VPN faz? A VPN, o legal da VPN é eu poder interconectar duas redes
interconectar duas redes Uhum. distintas, tá? A partir de um túnel criado na internet. Então, por exemplo, assim, Uhum. eu tenho uma rede virtual que a gente chama, né? Então, por exemplo, Uhum. assim, eu tenho na minha casa aqui os meus IPs e eu tenho tô chutando, um sítio, tá? Eu coloco um servidor VPN lá no sítio e toda vez que eu estiver em casa, ou ao contrário, tanto faz, Uhum. toda vez que eu estiver em casa eu quero acessar lá no sítio, a minha rede no Uhum. sítio, como se eu tivesse No naquela rede sítio. local. Uhum. Então, o que, é que eu faço? Eu crio uma rede VPN, coloco o servidor lá, faço as configurações e a partir Uhum. desse momento eu acesso. Qual é o legal disso? Que no túnel VPN eu tenho uma camada de criptografia nesse túnel. Tudo que trafegar dentro desse túnel vai estar criptografado para todo o resto. Para eu Uhum. conseguir acesso, eu teria que decriptografar isso aqui, principalmente se for, por exemplo, o OpenVPN. O OpenVPN, a criptografia é bem boa. Aí vocês vão dizer, tá, mas ele é um pouco lento. Sim, ele é um pouco lento. Lembra daquelas camadas que eu mostrei um pouquinho anterior? Na parte anterior? Uhum. O OpenVPN está na camada de aplicação. Ou seja, ele realmente é mais pesado. Por quê? Porque ele está no topo das camadas do modelo OSI ou do modelo TCP. Uhum. Então, ele tem todo o overhead de todas as camadas de baixo. Ele é um pouco mais lento, só que ele é extremamente seguro. Tá? Sim. Então, outra coisa, eu posso fazer várias coisas a partir daí. Eu posso, inclusive, por exemplo, eu não quero compartilhar meu DVR na internet nem por decreto. Eu posso criar Uhum. uma VPN, acessar o meu Uhum. DVR por essa VPN, ou então, por Sim. exemplo, eu sou um cara que eu tenho uma empresa de prestação de serviço para dar manutenção. Eu tenho todos os meus clientes, eu vou lá e boto um equipamento como esse, ó, Michele. Um equipamento como esse aqui, ó, uma routerboard. Tá? Uhum. Ó, uma routerboard como essa, por exemplo. Tá? Uhum. Eu coloco lá no meu cliente uma dessa daqui, não precisa ser exatamente uma dessa, mas coloco uma dessa Uhum. daqui. Dentro dele tem servidor VPN. É um outro tipo de servidor VPN? É um pouco mais simples, mas já vai ajudar Uhum. muito, já vai resolver muitos problemas. E o que eu faço? A partir daí, eu consigo fazer todo o meu acesso dentro de um túnel protegido e eu consigo Uhum. dar manutenção nessa rede sem ter problema, outro tipo de problema de vulnerabilidade. Ou seja, eu protejo o meu cliente e ao mesmo tempo me protejo, né? Que eu não fico Uhum. acessando rede externa, enfim, de outra maneira. Eu acho que, só para resumir bem, tá, o Fire, para quem, né, nunca ouviu falar, às vezes, só para a gente ter uma linguagem mais básica, ele define as regras, né? É como se fosse o porteiro ali de uma festa, né? Você só pode entrar naquela festa ali com convite se tiver 18 anos, enfim, algumas regras. Então, pelo Firewall, ele é uma solução de segurança, onde a gente consegue definir aí essas regras de segurança. E tem vários tipos de Firewall, não é a finalidade aqui a gente se aprofundar nesse detalhe. Uhum. Então, aqui, Eliakim, só para a gente fechar, tá? A gente trouxe, então, aqui alguns pilares, né, que envolvem, a gente trouxe aqui vários exemplos, com CFTV, com redes de telecom, e eu acho que já dá, e assim, lança um desafio aqui. Quem implementar, pelo menos aqui, alguma dessas dicas, né, abordar e se aprofundar em redes, e principalmente na parte de segurança, então, como desafio aqui para quem está assistindo a gente, instalar o Wireshark, entender um pouco como que funciona, né, o gerenciamento por ele, entender que acho que a gente tem uma dica muito boa sobre os riscos, principalmente em CFTV quanto à negação de serviço, então criar usuários para acesso externo, né, para a gente resumir aqui. A parte de treinamentos da equipe é muito importante, né? Então, ter ali uma gestão de treinamentos, que seja uma vez por mês que fosse, né? Já é alguma coisa, já é um bom começo, né, Eliakim? O famoso afiar o machado, né? Sim, É e tem que aquela coisa. começar. Tem um presidente americano, não lembro qual agora, que ele dizia o seguinte, que se ele vai gastar 3 horas para cortar uma árvore, 2 ele gasta afiando o machado. Sim, exatamente. E assim, e como você falou, a cultura é difícil, mas é necessário começar. Então, vou colocar aqui esse desafio de você implementar, você que está assistindo aqui, pelo menos uma dessas dicas, tá? E como as ferramentas básicas, fica aí como um para casa, né, Eliakim? Uhum. Estudar e se aprofundar um pouco mais sobre os tipos de firewall, como
implementar uma rede VPN. Eu acho que conteúdo hoje em dia você tem disponível de forma muito fácil, muito simples buscar esse conteúdo. E o mais importante é você ter esse direcionamento que a gente deu aqui. Tá? O que você precisa entender sobre segurança de redes aplicada? Eu preciso entender esses pontos, agora eu vou me aprofundar e buscar o conhecimento e ir atrás desses pontos aí. Tá? Perfeito, é isso mesmo, Michele. Bom, então, pessoal, vamos finalizar aqui a aula e despedir. Michele é do Canal da Segurança, então quem ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @canal da segurança, tá? Curte aqui também, se inscreve aqui no canal do CT se você ainda não está, tá? Quer deixar seus contatos aí também, Lequim? Pessoal, podem me seguir lá no Instagram, ele aqui em Ceola, tá? Fiquem à vontade. Uhum. Vou aceitar todos com o maior prazer. Minha conta ainda tá fechada, mas eu vou abrir depois, tá? Eu prometo para vocês. Tá certo. E depois eu vou deixar a gente vai pensar numa forma de disponibilizar também esses mapas mentais aqui para vocês, a apresentação também, né, aqui da última aula. Sim. Bom, dúvidas, deixa aqui nos comentários aqui, tá? Se tiver também sugestões de temas que vocês queiram que a gente aborde aqui, tá? No mais, bons estudos, apliquem essas dicas de hoje, porque são valiosas, né, Joaquim? E até a próxima aula aí com vocês, até o próximo vídeo aí. Até a próxima aula, pessoal. Michele, obrigado por tudo, viu? Até a próxima. Nada, obrigada a você também. Tchau, tchau. Tchau.